Os meios de comunicação têm o poder de construir e destruir imagens. Nós falamos durante o nosso programa de hoje de que a imprensa no passado trazia cada imagem que nós chegávamos a derramar uma lágrima de amor pelo Mato Grosso. Hoje a gente vê o trabalho que o setor desenvolve e eu quero aproveitar a oportunidade do programa para realmente cumprimentar essa valorosa direção do Sindusmad, que tem uma história, a todos aqueles que ocuparam os seus cargos nos seus devidos períodos. Hoje, você lança uma obra dessa natureza, dessa grandiosidade, com quase 300 páginas. Como é que está a reação da imprensa nacional? É interessante porque até então a imprensa não tinha olhos positivos voltados para o setor de base florestal. Hoje eles podem não ser totalmente positivos, mas eles são menos acusadores. Certo. Né? E hoje nós temos história registrada. Antes nós não tínhamos. Antes qualquer um dizia qualquer coisa. Hoje a obra chancela a história de um setor que veio e trabalhou. Né? Como todo setor, há indivíduos inescrupulosos, como em todos os setores da economia. Isso não existe na política, na medicina, em todos os lugares existe. Mas hoje nós temos essa história registrada. Isso nos auferiu um respeito maior. Você tem condições de pontuar, hoje, analisando com esse conhecimento que você demonstra ter, quais foram os grandes equívocos da imprensa brasileira com relação ao setor? Eu acredito que não foi nem da imprensa, foi a forma como as notícias chegaram até a imprensa. Trabalhando na imprensa, muitas vezes, uma pauta é dada para o jornalista, chega para nós de uma forma. Quando nós vamos analisar, nós vemos que não é daquele jeito. Só que o nosso editor nos mandou editar daquela forma. Então, como jornalista, eu digo que a culpa não é da imprensa. A culpa é de quem mandou que aquela notícia fosse plantada daquela forma. Nós estamos cansados de saber das operações cinematográficas de investigação que aconteceram aqui. Exatamente. Não é verdade? E a gente sabe mais ainda que, por exemplo, em algumas delas, e na grande maioria delas, pouco se foi provado. Mas, no auge de tudo isso, a imprensa estava lá noticiando o que se queria que fosse noticiado. E na maioria das vezes era noticiado que era contra o setor. Você é uma jornalista. A quem se deve essa situação de um jornalista ter a coragem de plantar uma notícia dessa natureza? Eu acredito que, como a gente acabou de falar, existem personagens inescrupulosos em todos os setores, em todas as profissões. Né? Então, hoje, se um editor me pedir para fazer uma informação que eu não acredito naquela informação, eu não faço, eu não assino esse material. Porque eu creio que é o meu nome que vai ser associado à notícia. Sim. Você lê esse livro, você associa ao meu nome. Claro. Então, se eu contar uma mentira aqui, você também vai associar ao meu nome. Você colocou essas campanhas que foram feitas, Polícia Federal, esses trabalhos todos. Dá para se ter uma noção de diminuição dessas operações em razão dessa nova filosofia que tem sido lançado pelo setor? É muito interessante a gente avaliar o quanto de operações aconteceram antes dessa nova metodologia de comunicação do setor. Antes disso, os órgãos ambientais municiados de Polícia Federal vinham e simplesmente acusavam. Ultimamente não. Você pode ver que a última operação que aconteceu, a ministra veio, sentou com o setor e perguntou quem é que está desmatando. Uma grande diferença aí. Aí o setor ajudou a descobrir o que estava acontecendo. Então, foi a mudança de imagem do setor, foi o setor se posicionar, não aceitar, não ser somente reativo, que fez com que os próprios órgãos governamentais olhassem com olhos diferentes para nós. Cristiane, em alguns momentos, quando você fala do setor, você fala firme. Quando você encontra uma pessoa do setor que desenvolve também uma atividade pecuária ou uma atividade agrícola, como é que se posiciona nessas circunstâncias? Eu acredito que são grupos econômicos diferentes, não é? E existem empresários, existem muitos empreendedores que têm
a atividade agrícola e a atividade industrial madeireira. Certo. E para eles são atividades totalmente diferentes. Não se confundem, né? São ideologias diferentes? São, né? Mas não se confundem. Tanto uma quanto a outra podem ser sustentáveis. Os meios de comunicação hoje têm contribuído para a divulgação desta campanha positiva que o Sindusmad faz? Tem, e muito. Hoje a visão da mídia, a visão midiática sobre todo o setor de base florestal mudou. Só que hoje nós temos respostas a essas coisas. Por exemplo, no lançamento do livro, aconteceu o lançamento do livro em Sinop e aconteceu o lançamento do livro em Cuiabá. Quando nós terminamos de fazer a clipagem do material publicado, das entrevistas que nós concedemos em Cuiabá e tudo mais, tinha 99 notícias positivas. Não é que nós queremos notícias positivas, notícias verdadeiras. E uma notícia dizia, livro limpa a barra do madeireiro. Olha só, né? verdade. Então, isso sempre vai acontecer, mas é o que eu te disse. Hoje a nossa história está registrada. Não somos qualquer setor que não tem mais defesa, né? Hoje, não somente os grandes e valorosos homens que trabalharam para fazer o setor chegar até aqui têm suas histórias, mas essa história está registrada, inclusive registrada pela Biblioteca Nacional. Então, hoje está mais fácil falar sobre meio ambiente aqui da nossa região, do Mato Grosso? Hoje não é mais fácil, hoje estamos municiados, né? Hoje ninguém mais chega para o setor de base florestal e o acusa. E o acusa porque, a não ser que ele tenha culpa em algum aspecto. Mas hoje nós não engolimos mais sapo, né? Hoje nós estamos municiados. Os nossos diretores, os nossos empresários, o setor de base florestal hoje, ele se revestiu de informações, ele se revestiu de tecnologia, ele se revestiu de legislação. Hoje você conversa com um industrial madeireiro, ele fala com você de código ambiental, ele fala com você de projetos de lei, por números. E daí, como que está a portaria 07? Olha que sabe? Então, hoje o nosso industrial madeireiro não é mais rotulado como aquele que cuidava de uma pica-pau, sabe? Ele mudou, né? O industrial madeireiro, ele cresceu, ele se desenvolveu. Aquele potencial escondido agora está desabrochando. Que bom. No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios atuais e futuros do setor madeireiro de Mato Grosso. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e estende-se por uma área de mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul. No Brasil, abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e grande parte do Maranhão. A Amazônia Legal corresponde a cerca de 61% do território brasileiro.